Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo depende do momento ao qual você está assistindo essa nossa videoaula. Eu sou o Valdir Ricardo, sou professor de vocês de arte. Iremos trabalhar umas dinâmicas pautadas na questão do Enem, e eu quero de antemão já dizer para vocês que a disciplina de arte é algo importante, é algo valioso em nossas vidas. E quero também trazer aqui para vocês alguns relatos sobre conhecimento de vida, perspectiva, esperança. Lembrando que eu, como professor, não estou aqui somente para trazer para vocês questões pautadas somente no conteúdo. Eu percebo que no dia a dia há uma necessidade de trazer também questões na experiência, de conhecimento de vida para com os alunos. Existe uma grande necessidade de diálogo entre professor, formador, do professor para com seus alunos. Por que disso? Porque nós vemos que há uma grande carência na questão de diálogo entre família, e o professor não deixa de ser a família dos alunos, uma pessoa ao qual os alunos têm ali um grande relacionamento, grande interatividade, Em determinados momentos o professor ele é pai, ele é tio, ele é avô, ele é psicólogo, Então esse é um dos papéis importantes na vida do professor para com os alunos. Vejamos bem, vocês já estão acostumados, muitos, assim, entre aspas, acostumados a ouvir pessoas dizendo: ei, você não tem futuro, você não serve para nada. Pare de pensar dessa forma, vamos pensar diferente, tá? Vamos trazer essas coisas, essas palavras negativas que te entregam, transformem ela, tá? Vire a chave, pessoal. Eu sou exemplo, dessa situação. Por que eu digo isso? Porque você tem futuro, sim. Você precisa somente optar pelo que é melhor para você. E para o seu futuro ser melhor do que você já tem, nós teremos aí a educação, o estudo, a aprendizagem, o conhecimento, o que é de suma importância para o desenvolvimento do ser humano. O conhecimento é algo que ninguém vai tirar de vocês. Então, por isso, eu estou aqui para ajudá-los, orientá-los da melhor maneira possível. Estou aqui para estar levando o conhecimento, não só da questão conteúdo, mas também da vida. Quando eu digo para vocês que eu sou exemplo, eu posso citar algumas partes. Vocês hoje, vocês têm aí em mãos um tesouro. Vocês são ricos e não sabem dessa riqueza que carrega com vocês. Por que disso? Porque muitos têm pai e mãe, outros têm o pai, outros têm a mãe, ou a avó, o irmão mais velho. Você tem uma casa, você tem alguém. Por mais que seja difícil a vida ali, o conjunto, a vivência de todos ali, mas você tem um lar. Eu, quando criança, lá de 8, 9 anos de idade, eu fui deixado em um orfanato. Nem por isso eu deixei de lutar, nem por isso eu deixei de prosperar, pensar para o futuro, algo de melhor para mim, fazer com que meus filhos não passassem por isso, meus filhos não chegassem a essa situação de sofrer como eu sofri. Quando eu cheguei no orfanato, muitas pessoas falavam: ei, olha lá, mais um, éramos chamados de vagabundo, pessoas sem futuro, de bandidos. E não é bem assim. As palavras negativas têm força, mas você que aí está assistindo aula, justamente hoje, dia de sábado, a nossa aula de arte, você consegue transformar essas palavras negativas. Você tem poder, você tem a força de transformar essas palavras em positiva. E eu acredito e confio em vocês. Por isso eu digo, só estou aqui hoje como professor porque eu lutei, porque eu batalhei, tá? Eu não abaixei a cabeça,
para essas pessoas. Fui à luta, fui adiante, porque não há vitória sem luta. E nunca podemos pensar que há derrota. Que mesmo quando você tropeça e cai, você levanta, bate a poeira, olhe para frente e aprende com o tombo que você tomou. Você aprende que por ali você não deve passar e nem deve pisar. Por isso eu digo, vocês já são vencedores. Olhem para trás, não precisa ir tão longe, né? O que já se passou nesse período de pandemia foi algo que assim destruiu grande parte da humanidade. E você seguiu algumas regras, você conseguiu, você batalhou, você venceu e vai continuar vencendo na sua vida. É disso que nós precisamos, pensar para frente, projetar o futuro e nunca deixar de aprender. O ensino, a aprendizagem é algo essencial para a sua vida. A vida, quem vai fazer é você. Fazer com que ela melhore cada vez mais. O futuro você tem, mas ele pode ser melhor ainda através dos seus conhecimentos, algo que ninguém vai tirar de vocês. Olá, então vamos dar continuidade aqui, né, na nossa aula. O que será trabalhado em todo esse período? O que nós iremos trabalhar sobre arte para estar aprimorando um pouco mais os conhecimentos, né, para que possamos desenvolver aí na vestibular, ou seja, no Enem, né? Então nós estamos participando do pré-Enem, que é uma preparação do Enem, né, para os alunos do terceiro ano da escola pública, né, DRE de Cáceres, e também para os alunos do segundo segmento da EJA. Quais são os materiais ao qual nós vamos estar trabalhando? Eu separei aqui para vocês alguns materiais, como por exemplo, nós vamos falar um pouco sobre a questão modernismo. O que vem a ser? Como? Quando? Né? Dentro do modernismo, nós vamos trabalhar as seguintes pautas, né? A modernidade dentro da arte, né? A primeira geração modernista. Iremos também trabalhar contextos históricos da primeira fase modernista, as características, né? Todas as características da primeira geração modernista e também os principais autores e suas obras. Quais foram as obras? Quais foram esses autores modernistas naquele período, né, que foi surgindo, como que tudo se sucedeu. E teremos também alguns autores, né, alguns conhecimentos sobre o modernismo no Brasil. Quando que tudo começou, quais foram esses autores, né, que desenvolveram essa prática do modernismo aqui no Brasil, né? E aí também, por consequência, nós iremos falar sobre, né, a primeira geração modernista no Brasil, o contexto histórico da primeira fase modernista, as características de cada artista, cada autor, né, da primeira geração, e também os principais autores e obras que nós temos no Brasil. Isso estou falando a nível de Brasil, né? Primeiro nós vamos falar no contexto geral e posteriormente iremos falar sobre a questão do Brasil, né? Todo esse desenvolvimento, essas inovações na questão da arte. Para vocês terem uma ideia, o modernismo, ele foi o quê? Como foi? Quando surgiu? Para que surgiu? Né? Na verdade, o modernismo, ele foi uma tendência artística, algo que? Tendência artística cultural. Isso ocorreu lá na metade do século XX, aproximadamente, né? Na metade do século XX. Esse aconteceu de que forma? Se manifestou em diversos campos da arte. Não foi somente porque somente as artes plásticas na questão do abstracionismo. Não, né? Foi em diversas áreas, né?
Aí nós temos aí pintura, nós vamos falar de arquitetura, de escultura, de leitura, dança, música, ou seja, tudo isso aí veio de acordo com essa inovação, né? Ou seja, essa tendência artística, cultural, essa mudança, né? na que se pauta como modernismo, né? Isso também no Brasil houve também esse movimento nesse período, né? Porque os artistas brasileiros foram estudar na Europa, por exemplo, e voltaram com novidades. E nessa vinda com novidades, eles começaram o quê? A modificar aquilo que já tínhamos aqui, né? Ou seja, a linguagem de maior destaque no movimento modernista, por exemplo, foi a literatura, né? Assim como os demais, tinha também como objetivo, né, as questões em romper as tradições passadas, trazer inovações para a questão artística, cultural, né, da cultura, da arte brasileira. Dando continuidade aqui, pessoal, referente ao que eu vim dizendo para vocês, né, sobre os movimentos, que ele aconteceu mais ou menos na metade do século, né, ou seja, na primeira década lá do século XX, né, do século XX. A primeira, né, ou seja, a princípio, na Europa, tudo começou, foi chegando, né, posteriormente ao Brasil, ou seja, tudo começou lá na Europa. Mas por volta dos anos 20, mais ou menos, impulsionados por contextos históricos, né, conturbado, onde grandes transformações estavam em curso, né, os artistas e intelectuais modernos passaram o que? A pensar a maneira de produzir arte e literatura. Ou seja, eles cada vez mais valorizavam um pensamento, né, um pensamento crítico. Assim, o modernismo foi acontecendo, né, como se diz, foi brotando a questão do modernismo. E um cenário que às vezes até trouxe conquistas, né, através principalmente das questões tecnológicas, né, ou seja, trouxe alguns progressos da indústria para dentro do desenvolvimento ali, do trabalho, da modernidade, e aprofundando cada vez mais no sistema capitalista, né, e também das questões de desigualdades. Também é necessário que nesse momento todos, né, que buscam essas transformações passem por alguns conflitos, né? Ou seja, ocorram grandes conflitos. Mas como os conflitos? Com a primeira, por exemplo, a questão tecnológica, de modernidade, né? Da questão da arte, nós vamos pegar lá na questão da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, né? A Revolução Russa, ou até mesmo o surgimento dos regimes totalitários, né? Podendo dizer que a corrente modernista ela perdurou até aproximadamente nos anos 50, né? Após ali a Segunda Guerra Mundial, né? Mas por que de todos esses desenvolvimentos? Porque tudo tem o quê? Uma característica de desenvolvimento, de mudança, né? Há uma necessidade de algo novo. Então, as características, podemos assim notar no modernismo que, né, de maneira geral, elas estão relacionadas à ruptura com os modelos artísticos, né, literários, vigentes, né, e a busca por inovação. Há uma necessidade de se inovar, buscar algo novo, né? Quando se diz na modernidade, é como a gente dizer assim,
uma loja que vende roupas, né? Ela precisa de algo novo, ela precisa trazer a clientela para ela, ela precisa sair da mesmice, trazer ali materiais diferenciados, né? Criar novas tendências, né? Do inverno, do verão, né? Algo que chame a atenção, que encha os olhos ali do observador, né? Quando vocês estão andando pela rua, vocês vê um outdoor lindo, maravilhoso, né? Chamando a atenção. Ali tem o que? Tem uma harmonia entre as cores, a propaganda, a forma de expressar aquela propaganda daquele material. É algo novo, é algo que chama a atenção. Então a harmonia não vai ficar somente ali naquele material, não vai ficar somente no outdoor. A harmonia vai ficar entre aquele conjunto e você, que é o observador. Você se interessou por aquele material ou por aquele produto. Então, dessa forma, os modernistas, eles passam o quê? A produzir obras transgressoras e com maior liberdade, ou seja, com uma maior criatividade, né? Sem seguir assim necessariamente regras e padrões, né? Regras, padrões, disciplinas. Isso aí é dentro, né, de um convívio social, dentro de casa ali, ou um grupo ao qual você pertence, né? Então eles criavam, traziam algo novo, né? Ou seja, modernidade. Tudo que é novo é moderno. Você tem um celular hoje que pode ser um iPhone 5, um iPhone 8, um exemplo. Mas aí veio o iPhone 14. E quando veio o iPhone 14, o que ele tem de diferente para o anterior? Ele é um produto novo. Ele é o quê? Ele é moderno. É mais moderno que o que você tem. Então, é algo novo. Está na modernidade. E às vezes você fala, poxa, eu quero esse. Esse é novo. Esse é moderno. Até mesmo para o status. Muitos utilizam isso aí, né? Então você está utilizando o quê? Algo novo, moderno, foi criado, foi modificado. E que encheu os olhos do observador, ou seja, do consumidor, né? Mas, isso aí é só um exemplo que eu estou dando para vocês. Se a gente for ver, tanto na questão da literatura, como nas demais vertentes artísticas, podemos elencar como assim, particularidades das obras modernistas. Temos algumas, né, particularidades, né? E assim, que às vezes recusa aos moldes acadêmicos. Poxa, diferente, né? Há algo inovador? Sim, né? É algo diferenciado. Não necessariamente ele precisa ser o quê? Acadêmico, né? Temos aí a questão da liberdade, de você criar, a liberdade criativa e de expressões. Você tem que ter a liberdade, a expressão, né? Você tem que fazer o quê? Tem que trazer também a questão da valorização, experimentação. Olha só, algo interessante. Valorização, experimentação, né? A criatividade, fora dos moldes acadêmicos. Essa obra que está aqui atrás foi o quê? Foi uma criatividade de expressão, né? E uma experimentação ao qual eu resolvi fazer. Eu sempre trabalhei com obras figurativas, né? E então eu comecei a fazer algumas obras abstratas. Desenvolvendo essas obras abstratas, eu comecei a me apaixonar, a gostar daquela mudança que houve na minha rotina, né? Ou seja, minha forma de trabalhar, minha forma de pintar. Busquei algo diferente, algo novo, para que eu pudesse ali expressar diferentemente para a clientela, para os observadores, né?
cada um tem uma interpretação diferenciada, né, quando se depara com uma obra abstrata. E foi isso que me chamou a atenção, isso que me deu uma emoção maior para que eu pudesse fazer mais obras, mais pinturas na questão abstrata. Por quê? Porque eu estou fazendo com que o observador consiga criar, que o observador consiga trazer elementos para dentro da minha obra de arte. Isso aí é interessante, porque não estou dentro dos moldes acadêmicos, né? A liberdade de criatividade ali, a minha expressão, então é o meu, é o eu, né? Eu tive essa liberdade, né? A valorização da experimentação foi legal, né? Valorizo muito essa questão de você buscar algo novo, né? E a busca pela aproximação da linguagem popular. Ei, mas essa linguagem popular, você, como artista, você não deveria levar o dia a dia, né? As pinturas figurativas? Não necessariamente. Eu posso trazer algo, né, novo, uma linguagem diferente para a população, né? Eles vão observar, vão fazer leituras diferenciadas sobre aquele trabalho, sobre aquela obra que ali está exposta, né? A questão da espontaneidade, né? Tem que ser espontâneo e vejam só, e irreverência sobre o seu trabalho, sobre o seu desenvolvimento, né? A quebra de formalismo, sem questões formais. Olha, porque você não pode pegar uma cor e entrelaçar com a outra. Você tem que trabalhar somente cores primárias ou cores secundárias, né? Não, sem formalidade. A criatividade liberta para que você crie aquele trabalho que você acha melhor para você, né? Por exemplo, aqui nós também temos o que? A ironia e espírito cômico. Cada um vai expressar de uma forma, né? Ei, mas você consegue fazer uma obra de arte com ironia? Podemos sim criar. Ali não está sendo dito que a liberdade criativa e de expressão. Então a liberdade é sua, a criatividade é sua, a expressão é sua. Você vai criar tanto ela na questão crônica, né, cômica, na questão irônica. Você vai desenvolver o seu trabalho conforme você acha melhor, né? Você acha que o público vai compreender melhor dessa forma ou não, né? Porque a gente não vive somente de como se diz, de acertos, né? Nem tudo vai ser belo. O que é belo para um não é para o outro. Então a crítica, quando vier, não utilize a crítica para se rebaixar. Utilize a crítica para você crescer ainda mais. Porque sem o crítico nós não somos nada. Precisamos do crítico para que possamos aprender e aprender cada vez mais. Próximo vídeo estarei mostrando para vocês, falando para vocês sobre outras temáticas. Até o próximo vídeo. Obrigado. Olá, voltamos para dar continuidade à nossa aula, né, de artes. Dessa vez nós vamos falar um pouco mais na questão do modernismo no Brasil. No vídeo anterior nós estávamos falando sobre a questão modernista, né, no geral, né, mais apropriado o seu início quando se deu na Europa. Já no Brasil, vejam só, esse movimento modernista ele se consolidou mais ou menos com a semana, né? Começou lá com a Semana da Arte Moderna, que ela ocorreu aproximadamente em 1922. Ela foi em São Paulo também, né? No Teatro Municipal, né? O evento ele contou também com artistas de diversas áreas, com representantes, né, de literatura, de pintura, de música, de dança, dentre outros que ali participaram. A Semana de 22, como também é chamada, ela considerada um marco, né, da vertente no país.
Entretanto, as obras características modernas, né, já estavam sendo produzidas anteriormente, né, mesmo antes da semana de 22, né, de 1922, né? Ou seja, o momento ele ficou ali conhecido como assim a primeira fase, como se fosse a primeira fase do modernismo no Brasil. Os artistas ali, naquele período eles buscavam a inspiração na arte, né? O que acontecia, mas como? Eles puxavam, né, na arte que acontecia lá na Europa, as chamadas vanguardas europeias, para produzir ali trabalhos com características inovadoras, ou até mesmo, como se diz assim, tempo nacional, né? Ou seja, algo novo para o país, ou seja, para o Brasil. E também eles procuravam, né, algo assim de grande importância, né, dentro dos seus trabalhos, destacar que a realidade brasileira nesse período, né, ao qual começou a se desenvolver a questão moderna, né, ela pudesse assim impulsionar, né, ou seja, surgir, né, trazer algo novo nesse surgimento da arte, e a leitura, né, e a leitura da questão moderna nacional, ou seja, revolucionar, trazer algo novo mesmo, que a galera ficasse de boca aberta. Poxa vida, legal. Só que temos os pós e os contras, né? Nós vamos encontrar pessoas que criticaram também naquele período todo esse fato, todo esse acontecimento que ali estava tendo naquela inovação da questão modernista, né? O contexto social, né, que por ali naquele período era bastante delicado. Hoje não está diferente, né? A questão do contexto social continua ainda delicada, né? Com a grande insatisfação. Aqui é mais naquela questão que eu disse para vocês, os contras, na insatisfação popular, né? Por contar ali a questão da crescente alta dos preços, porque se é algo moderno, tem um preço diferente, né? Ou seja, se é um preço maior, muitos vão se sentir o quê? Ofendido, né? Então vai nessa questão, principalmente cultural aí das artes, né? Isso acaba gerando manifestações e paralisações de trabalhadores, naquele desenvolvimento, naquele período, né? Poxa, mas o que tem a ver? É como você pegar o pessoal que trabalha numa determinada empresa, eles não estão satisfeitos com o pagamento deles, ou a carga horária de trabalho, né? O local, o ambiente de trabalho não é adequado. O que acontece? Os trabalhadores vão manifestar, né? Vão fazer manifestações, paralisações. Da mesma forma foi naquele período, houve várias manifestações, né? Nessa questão do desenvolvimento, a questão de valores, de preço, né? Tinham grandes colecionadores, né? Dentre admiradores também da arte, e assim foi chegando essa questão moderna, né? Não foi fácil, da noite para o dia estamos no modernismo, não. Houve várias lutas, né? Nessa questão, né? Houve várias batalhas para que chegasse ao patamar ao qual hoje estamos. Assim, a intelectualidade brasileira passa a criar trabalhos, né, com o intuito ali de questionar o tradicionalismo, né, e propor uma nova visão de mundo, baseando-se na valorização
né? Valorização de temas cotidianos e nacionais. Nós temos vários temas, né? Vários artistas famosos que trabalham essas questões de valorização do cotidiano, valorização do local, né? Nós temos aqui vários artistas que pintam paisagens pantaneira, valorização local, né? Nós tivemos aí um artista por nome de Sebastião Mendes, né? Ao qual representava o nosso estado, a nossa cidade, né? Ele cacerense, sempre levando para a Europa, para outros estados, os trabalhos que ele desenvolvia, né? Ele representava mais a questão pantaneira, né? A nossa região, ou seja, trabalhar a regionalidade, apresentando através de suas obras de arte. Nós temos, por exemplo, o trabalho, uma pintura à tela, né? Abapuru, lá de Tarsila do Amaral. É um ícone do modernismo brasileiro, né? Algo interessante, e que assim até hoje é trabalhado dentro das salas de aulas, não somente no ensino médio ou ensino fundamental, mas também dentro das grandes, como se diz, nas grandes academias de arte. Essas pessoas, esses artistas que lá começaram no modernismo, que trouxeram essas novidades, eles não foram esquecidos, são trabalhados até mesmo na questão da atualidade. Podemos trabalhar vários aspectos, né, várias formas de arte inspirados nesses artistas, por que não, né? E nós tivemos também o modernismo literário brasileiro. Mas como, né? Como que sucedeu? Como que foi desenvolvido? O modernismo literário, ele foi uma vertente bastante forte no Brasil. Sendo que a segunda fase do modernismo no país foi marcada. Tivemos várias fases, né? Então, a segunda fase, ela foi marcada aqui no país pela produção literária. Como como nós temos aí como destaque, né, para a questão da prosa e da poesia. Temos vários artistas que trabalharam essas questões, né? Como nós temos, por exemplo, nós temos aí escritores que passaram a usar as palavras, né, de maneira mais flexível, né? Desta forma, abusando de versos livres, ou seja, linguagens sarcásticas, icônicas, e também renúncia ao que? A métrica e a rima. Às vezes é difícil a gente compreender a questão do linguajar. A língua, a forma de se falar, ela é regional. Não é porque falamos de um jeito aqui, lá em Cuiabá fala de outro, Poconé de outro, Mirassol de outro. Então cada localidade vai ter seu linguajar, sua forma de se expressar. Não é que é errado, são formas diferentes de se expressar, né? Por exemplo, quando se fala nesses escritores, nós podemos citar aqui alguns desses escritores, né? Escritores com maiores destaque. Quais são, né? São vários, mas aqui nesse período nós vamos citar aqui só alguns. Por exemplo, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, né? Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, né? Temos também aqui a Raquel de Queiroz,
dentre outros aí que, se a gente for falar, nós vamos ficar um bom tempo aqui falando sobre essas questões, né? Sobre esses artistas. E aí, assim, com todo esse desenvolvimento, essa modernidade, né, a partir de 1945 surge um novo movimento na literatura do país. Como? Com a terceira fase do modernismo, né, na qual os escritores buscavam integrar novamente recursos. Quais são os recursos? Formais, com características, olha só, com características intimistas, regionalistas e urbanas. Eu acabei de falar para vocês a questão da região. Toda região, cada região vai ter uma forma diferenciada de falar. Ou seja, na zona urbana ou na zona rural. Às vezes a zona rural tem um linguajar que é totalmente diferente do urbano. A forma de se falar, né, é diferente. Quando você é da cidade, você vê alguém conversando, se você prestar atenção e ter conhecimento, você já vai perceber que aquela pessoa ali é uma pessoa do campo. Por quê? Pela forma de falar. Muitos observam pelas formas de vestes, né? Mas a forma de falar você também consegue distinguir que é uma pessoa do campo. Então, nessa terceira fase, os escritores já começaram a ter essas observações, criar algo diferente, né? Os representantes dessa fase são considerados também como neopernarcianos. Olha só, esse era a forma ao qual eles eram conhecidos, né? Desse período aí da terceira fase, tá? Vou dar um tempinho aqui e vamos voltar para um próximo vídeo, uma próxima parte que vai falar sobre a primeira geração modernista. Olá, galera, vamos dar então continuidade aos nossos estudos. Vamos falar um pouco mais sobre essa questão da primeira geração modernista, né, no Brasil. Isso no Brasil, tá? Vamos trazer aqui algumas informações que possam até estar aí aprimorando mais ainda o seu conhecimento. Como, por exemplo, nessa questão da primeira geração modernista aí, né, ou seja, a primeira fase do modernismo no Brasil, é chamada de fase heróica. O que vem a ser, né? E ela teve um período, né? Ela começou, né, ela se estende lá de 1922 até 1930. Lembre-se que o modernismo ele foi um movimento artístico, cultural, político e também social, e algo assim bem amplo, né? No Brasil, ele foi dividido aproximadamente, ele foi dividido em 3 partes, ou seja, 3 fases, onde cada uma, né, apresentava suas singularidades, ou seja, segundo, né, o contexto histórico, né, ali inserido. Mas para vocês terem uma ideia, nós temos em Cáceres uma casa muito importante, que, se não estou enganado, acho que foi até casa de governador, né, que, mediante alguns relatos, algumas trocas de ideias com colegas artistas aqui de Cáceres, foi me informado, não posso dizer, afirmar para vocês que realmente né, que a Casa Rosada é uma casa ao qual
foi inspirada justamente, né, na semana de 1922, né, que aconteceu em São Paulo. O proprietário daquele local viajou para São Paulo, né, foi visitar a Semana da Arte, e ele achou interessante, né, e criou ideias sobre algo novo que lá ele viu, que lá ele encontrou, e trouxe para cá, pedindo assim para o arquiteto ali desenvolver. A Semana da Arte Moderna, desculpa, eu vou voltar lá atrás, questão da casa, pessoal. Essa casa rosada é a casa que fica ao lado da Caixa Econômica Federal, tá? Aquela casa rosa bonita que tem lá, histórica para caças. Dando continuidade aqui, pessoal, a Semana da Arte Moderna, ela foi assim, sem dúvida, um marco inicial, né, na questão estética no Brasil, né, mudando, né, esse evento ocorrido lá em São Paulo, no Teatro Municipal, ele durou assim, foi durante o dia 11 ao dia 18 de fevereiro, de 11 a 18 de fevereiro de 1922. Para vocês terem ideia, ano de 2022, o ano passado, foi comemorado os 100 anos, né, da arte moderna. Ou seja, esse evento ele representou o quê? Uma ruptura com os padrões artísticos tradicionais. Mudou, trouxe novidade, modernidade, né? Por mais que a gente possa falar que naquele período não tinha modernidade, tinha sim modernidade para o momento. É como eu falar para vocês, aí, tempo da máquina fotográfica, ao qual os pixels era somente preto e branco, não tinha modernidade. Tinha sim, era moderno para aquela época. Hoje nós estamos em tempos diferentes, né? Essa modernidade que nós temos hoje está bem avançada além daquela que eles tinham, mas era a modernidade daquele período. E quando passar-se 10 anos, 15, 20 anos, vocês verão, né, que a modernidade tem constante transformação, está sempre inovando. Por isso que eu digo, vocês não podem deixar de buscar o conhecimento. Temos que aprender, o ensino-aprendizagem a todos os dias, né? Não quer dizer que você vai na escola um dia, aprende tudo. Você precisa ir várias vezes, são fases, né? Vocês estão preparando para um vestibular, para fazer uma faculdade, depois vem um mestrado, aí vem um doutorado, um pós-doutorado, e aí sucessivamente, né? Essas são as transformações do conhecimento, da educação, né? Do desenvolvimento, da aprendizagem do dia a dia. Também nesse período, a semana ela reuniu apresentações de dança, música, exposições, né? E recitação de poesia. Ela chocou grande parte da população brasileira. Sim. Por estar o quê? Avessa ao tradicionalismo vigente. E também estabelecendo assim, desculpe, assim, novos paradigmas de arte, né? Os artistas envolvidos ali, eles tinham como principal intuito apresentar uma estética, né? Uma inovadora, ou seja, estética inovadora, trazer algo diferente, pautados ao que? Nas vanguardas artísticas europeias, tais como o cubismo, o futurismo, o impressionismo, o expressionismo, o dadaísmo, o surrealismo, dentre outras, né, apresentações, iniciadas quando? A partir do século XX, né? Os artistas modernistas
que merecem destaques, né? Nessa primeira fase, eles fizeram parte do chamado grupo 25, né? Mas esse grupo esteve composto por quem? Quais são os artistas compostos por esse grupo dos 5? Nós tivemos aí o Mário de Andrade, 1893 a 1945, Oswaldo de Andrade, de 1890 a 1954, Monete, né, de 1892 a 1988, Tarsila do Amaral, de 1886 a 1973, Anita Malfatti, né, 1889 a 1964. Dessa forma, né, eles foram o quê? Eles foram importantes nesse desenvolvimento, nessa fase, né? Então, vale a pena salientar que muitos artistas foram estudar o que? Foram estudar fora. Muitos desses artistas foram estudar na Europa, né? Sobretudo em Paris, ou seja, em centro, né? Centro irradiador da cultura, que traz algo diferente, que busca, transforma, quer inovação, né? E assim, são questões, nas questões artísticas daquela época. Eles foram em busca de conhecimentos e trouxeram de lá o que? Inovação no campo da arte, porque precisamos também de algo diferente, né? Precisamos apresentar algo diferente, certo? E ainda, né? Assim, ainda que eles tivessem características das vanguardas europeias, o evento ao qual foi realizado, ele buscava apresentar uma arte mais brasileira, né? Uma arte mais assim, que falasse sobre a brasilidade nossa, né? Sobre a nossa terra. Por esse motivo, a primeira fase modernista, ela se torna, ela priorizou temas pautados no nacionalismo, né? Portanto, na cultura e na identidade do Brasil. Aquilo que eu disse para vocês, trabalhar o que? A regionalização, o local. Eu penso assim, da seguinte maneira: por que eu vou trabalhar tanto com meus alunos, por exemplo, dentro da geografia? Um exemplo claro, dentro da geografia. Por que eu vou trabalhar com eles mais São Paulo, Rio de Janeiro, Estados Unidos, se eles não conhecem nem aonde mora, né? Eu vejo que você tem que começar do local para o espacial. Os artistas que aqui nós tivemos, por exemplo, Sebastião Mendes, ele é daqui, ele começou aqui, daqui ele foi para outros estados e daí para a Europa, ganhou o mundo, né? Então ele começou na onde? Ele começou do local, depois ele foi para o espacial. Então é de suma importância essa questão de trabalhar o regionalismo, né? Porque às vezes as pessoas não conhecem nem mesmo as culturas do local onde mora. Mas uma importante característica desse período de afirmação nacional foi o que? Foi a disseminação de diversos grupos e manifestos, tá? Além disso, também nós tivemos aí a publicação de algumas revistas, né, que auxiliaram na divulgação das ideias, ou seja, dos ideais, né, dos ideais da questão do modernismo, né? Mas dentro de tudo isso aí, dos grupos modernistas, tem alguns que se destacam. Quem que se destaca? Polo Brasil, 1924.
a 1925. Ou seja, nós temos outras questões, outros destaques também, né? Verde, que verde? Verde amarelismo, ou escola da ANTA, lá em 1916 a 1929. Tivemos também o movimento antropofógico, de 1928 a 1929. Observem, dessas revistas divulgadoras dos ideais modernistas, as principais foram a revista Classicum, de 1922 a 1923, e a revista de Antropofagia, de 1928 a 1929. Olha só, pessoal, isso aí é só para a gente ter o quê? Ter um pouco de conhecimento sobre esse desenvolvimento, sobre esse período, né, ao qual se fala do modernismo para o Brasil. Estaremos em um próximo vídeo dando continuidade no contexto histórico, né, nessa questão histórica aí das fases do modernismo. Simbora, galera, então, para mais uma parte de nosso estudo, né? Dessa vez nós vamos falar aqui sobre o contexto histórico, né, da primeira fase da questão modernista, né? O modernismo, ele foi um movimento, né, como eu disse para vocês, um movimento artístico e literário que surge lá nos países europeus, né, e muitos países, outros países aí no início do século XX, né? Ele nasce num período, um período bem assim perturbado, né? Ou seja, um período determinado entre guerras, visto que a Primeira Guerra Mundial ela ocorreu lá em 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial ela foi de 1939 até mais ou menos 1945. Aqui para nós no Brasil, o período vigente é a primeira fase da República, ou seja, chamada de República Velha, que foi de 1889 a 1930. Nesse contexto aí, foi marcado, né, em todo esse período aí, ele foi marcado como se fosse pelas, como se diz, oligarquias, né, coefeiras, né? Isso, São Paulo. E também nós tivemos as oligarquias de Leite, ou seja, em Minas Gerais. Pontos diferentes, né? Minas Gerais e São Paulo. Nesse momento, as oligarquias elas dominavam, né, toda a questão de envolvimento político, né, toda a política, né? Ou seja, elas se alternavam no poder, né? Impedido assim, impedido a eleição de indivíduos de outros estados, né? Também podemos dizer ou salientar aí, né, que naquele período a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 o que aconteceu? Ela resultou também numa grande crise mundial, ou seja, isso tudo reflete em todos, né, os continentes, ou seja, ela foi refletida para o conhecimento, para a questão de percas, né, de sofrimento de toda a sociedade, ou seja, as sociedades de diversos países. Esse, se podemos chamar, né, mas digamos que sim, né, esse evento ele foi responsável pelo início, o início da Segunda Guerra Mundial.
E também, naquele período, os governos totalitários, né, que surgiram lá na Europa, tem algumas classificações, alguns tipos de governos totalitários, como nós tivemos o nazismo, o fascismo, né, o franquismo, e também tivemos até a salazarismo ou salazarismo, né? Poxa, são vários domínios políticos, né? Formas diferenciadas de ministrar seus países, né? Até hoje ainda nós temos essas questões políticas, grupo A, B, C ou D, né? Cada um tem sua forma de entender, de compreender, né? De expressar, de domínio, né? Da mesma maneira, dentro da questão artística, né? Cada um domina na sua área, ou seja, não deixa de ser também concorrente um para com o outro. Sempre vai haver essa concorrência entre grupos, né? Concorrente entre, digamos aí, farmácias, supermercados, postos de gasolina, não deixa de ser uma concorrência. Então você está se preparando para um Enem, você está preparando para quê? Para uma concorrência, tá? Então é de suma importância que você tenha uma aprendizagem, mas não deixe para trás tudo somente com o conteúdo ao qual os professores, né, estão passando para vocês, tudo o que vocês têm na apostila. Não fique somente isso aí, que isso se torna tudo para vocês. Procurem pesquisar, vá a fundo. E se vocês ficarem na mesmice, no conteudismo, vocês acabam ficando aprisionados. E não eu vejo que não é essa a intenção. A intenção é fazer com que você busque, que você pesquise, né? De suma importância, tá? Vamos falar um pouco também sobre aqui agora das características. Quais são as características da primeira geração, né? A primeira geração modernista, né? Nós temos como característica nacionalismo crítico e ufanista, a valorização do cotidiano, os resgates de raízes brasileiras. Quando fala de resgate, pessoal, nós estamos falando também da questão de culturas que foram se perdendo ao longo do tempo. Há uma grande necessidade de a gente resgatar, trazer esse algo, né? Por exemplo, hoje a juventude, as crianças, os adolescentes estão pautados à tecnologia, né? Para eles tudo é tecnologia. Mas tem algumas tradições, alguns trabalhos que eram desenvolvidos anteriormente, né? Principalmente na questão cultural, que foram ficando para trás, foram sendo esquecidas, né? Temos aí também a questão das críticas, né? Crítica à realidade brasileira. Nós temos a renovação da questão da linguagem, oposição à questão do parnasianismo, né? E ao academicismo, né? Também faz parte dessa questão das características da modernidade, né? Experimentação estética, renovação artística, né? Renovação tem que ter sempre, né? Sempre procurar renovar, trazer algo novo, né? A questão da ironia, sarcasmo e irreverência. Temos também a questão do caráter anárquico e destruidor. Temos a questão, o uso de versos livres e brancos, né? São algumas características que nós estamos falando aqui, né? Porém, nós temos também a questão dos principais autores. Quais foram os principais autores, né,
e obras. Como eu vim falando para vocês, né, nós temos lá, além do grupo dos 5, né, vai falar sobre que é o Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Monetti, Tarsila do Amaral, Anitta. Nós temos outros artistas que também se destacaram naquela fase, né? Não foram somente eles. Nós tivemos aí o Manuel Bandeiras, né, de 1886 a 1968, né? Ele é escritor, professor, crítico de arte e historiador brasileiro. Tivemos também Graça Aranha, de 1868 a 1931. O que é? Ela foi o quê? Ele foi escritor, né? Ele foi um grande escritor, diplomata brasileiro. Dentre esses artistas que estão falando aqui, tinha diversas profissões, diversos conhecimentos, uma riqueza enorme, né? Nós tivemos aqui Victor Brechelet, de 1894 a 1955. Ele era escultor, né? Ítalo brasileiro. Tivemos aqui também Plínio Salgado, de 1895 a 1975. Escritor, ele era político e também era jornalista brasileiro. Ele foi o fundador do movimento nacionalista radical. Ele foi um dos fundadores. Tivemos também Ronald de Carvalho, de 1893 a 1935. Ele era poeta e político brasileiro, né? Ele publicou em 1922 epigramas irônicos, né? Irônicos e sentimentais, tá? E tivemos também outro artista aqui, né? Outro escritor, né? Que é o Guilherme de Almeida, de 1890 a 1969. Ele era escritor, jornalista, e ele também era crítico de cinema brasileiro. Ele publicou em 1922 a obra Era Uma Vez, né? Fica aí uma dica para vocês também estarem fazendo leitura sobre essas obras, né? Tivemos diversos outros artistas desse período, né, que fizeram, que participaram desse desenvolvimento, dessa inovação, né, referente ao modernismo no Brasil. Então é de suma importância que não ficamos presos somente nesse conteúdo. Temos que buscar mais, temos que poder fazer, né, valer a pena, pesquisar, correr atrás, né? Pessoal, isso é um pouco do que eu tinha para falar para vocês, né, na nossa aula de hoje. Vou deixar para vocês no grupo todo esse material, né, alguns exercícios também para vocês fazerem referente a esse conteúdo que nós vimos aqui, e vou deixar também alguns links de vídeos para que vocês possam também ver, assistir o vídeo, né, interpretar um pouco melhor sobre essas questões, né, o qual foi falado, e também aprofundar um pouco mais. Como eu disse para vocês, não podemos deixar, né, de utilizar somente esse material que foi posto aí para vocês. É necessário que temos que buscar algo mais, né? Lembrando que a internet está aí à disposição de todos, né? Então vamos usar essa ferramenta, esse mecanismo que não deixa de ser bom para o desenvolvimento do ser humano. Ele é excelente, porque ele faz parte de toda essa mudança que vocês viram aí, da questão do modernismo. É uma modernidade, tecnologia é modernidade.
né? E nós não conseguimos viver sem essa modernidade. Isso é necessário para o desenvolvimento e conhecimento do ser humano. Então, desde já agradeço vocês, né, por ter assistido todos esses vídeos. Pretendo na próxima aula a gente melhorar um pouco mais, ter algumas dinâmicas, né, e tirar as dúvidas também, né, de vocês. Estarei disponível, né, nos dias que vai estar no roteiro para vocês aí, disponível para estar atendendo vocês, tirando a dúvida, tá? E lembrem, não deixe de persistir, não deixem falar de você. Quando falarem coisas ruins de vocês, levante a cabeça. Você não é essa pessoa que estão falando. Utilize essa palavra negativa como positiva. Eu costumo falar para os meus colegas, para os meus alunos até, que ele consegue mudar a chave. Somente você consegue mudar. Você é capaz. Use essa sua inteligência que você tem para cada vez mais conhecer mais. Vocês são inteligentes, vocês são capazes, vocês são alunos que têm um futuro brilhante. Não pense o que aconteceu no passado. Crie projeto, programe para o futuro. Que você consegue, você é capaz. Muito obrigado. Tenham todos um excelente final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Olá pessoal, eu sou a professora Leidiane Sintra, estarei trabalhando com vocês redação para o Enem. Nesse primeiro episódio nós vamos fazer a leitura comentada do material do pré-vestibular Enem. Sejam todos muito bem-vindos e bom estudo. Capítulo 1 – Comunicação humana. A maneira como se escreve é um reflexo de leituras, da intimidade com a linguagem, dos valores que se abraçam, dos conceitos de vida que se defende. O estilo é individual e reflete as vivências, porém, criam-se hábitos linguísticos em razão da uniformização provocada principalmente pelos meios de comunicação e pelas expressões típicas da linguagem oral. A originalidade com que se escreve depende da capacidade crítica, analítica e interpretativa de cada um. Ideias inovadoras ganham expressividade quando o vocabulário é diversificado e utilizado de forma clara, coerente, coesa e concisa. Escrever bem é uma tarefa que exige raciocínio, concentração e capacidade de organizar pensamentos. É muito comum eu ouvir de alunos, eu tenho muitas ideias, professora, mas eu não consigo passá-las para o papel quando eu preciso fazer uma redação, eu não consigo me organizar. E isso é muito mais comum do que a gente pensa, né? Às vezes nós temos muito conteúdo em nossa mente, mas quando nós vamos tentar desenvolver na parte escrita, essa organização, ela parece que se perde um pouco, né? Quando você para pensar nessa estruturação da língua. E isso nós vamos esclarecer melhor, né, no decorrer do nosso... O saber linguístico mais apurado se estabelece numa preparação individual e coletiva, em que se leem artigos e livros sobre as diversas especialidades, mas também se busca informações que tornem as pessoas menos especialistas e mais especiais. Saber ler é uma arte. Compreender e penetrar em um texto bem escrito remete a outros mundos.
No entanto, isso tem um sentido maior se for possível retransmitir essas ideias. Dessa forma, saber escrever é transmitir ideias de maneira consistente, com a agilidade que as infovias impõem. Saber escrever bem é ser um artista das palavras. Desse modo, nosso saber linguístico está constituído de duas vias básicas, que é a boa leitura e a boa escrita. Não existe boa leitura sem bons textos, não existem bons textos sem boas leituras. Norma padrão e variedade linguística. Dentro do pressuposto de que a língua é um conjunto de possibilidades de realização de variedades geográficas, sociais, etárias, temporais, profissionais e de registro, é necessário perceber as distinções entre essas possibilidades e, principalmente, entre a modalidade escrita e a modalidade oral, tendo a noção de que cabe ao falante ou ao escrevente adequar-se à situação que está vivendo, escolhendo uma dessas variedades. O nosso falar, ele varia de acordo com a nossa intenção comunicativa. De acordo com a intenção que você tem ao se comunicar, você pode ser mais formal ou menos formal. Vejamos esta conversa simples no mesmo país. Tás atucanado, bagual? Não, tô aperreado, bichinho. Não é nada disso, eu acho que você está mesmo chateado. Além das variações linguísticas de ordem geográfica, chamadas de regionalismo ou dialetos, quando as diferenças são muito acentuadas, existem as diferenças motivadas pelos chamados níveis de linguagem. Nós temos então 3 níveis de registro linguístico basicamente. O primeiro, chamado de clássico ou rebuscado, é um nível elevado, que apresenta como características principais a extrema correção gramatical, construções sintáticas raras, vocabulário rebuscado e utiliza-se em ocasiões formais. O segundo registro é o registro chamado culto, de nível médio, que apresenta como características principais a correção gramatical, construções sintáticas elaboradas, linguagem padrão, vocabulário conhecido e utiliza-se em ocasiões semiformais. E por último, nós temos o registro chamado coloquial, de nível familiar, que apresenta como características: permite uma comunicação mais livre, não se preocupa com a correção gramatical, construções sintáticas simples, vocabulário conhecido com palavras de uso mais popular, incluindo gírias, e utiliza-se em ocasiões informais. Há também as chamadas línguas especiais, pertencentes a grupos restritos de indivíduos que compartilham o mesmo conhecimento técnico ou interesses comuns. No primeiro caso, temos as línguas técnicas, no segundo, as gírias. Para concluir, é importante refletir sobre o conceito de erro na língua, visto que existem vários níveis de fala. Na verdade, deve-se falar em linguagem adequada. Tome como parâmetro a vestimenta. Qual seria a roupa certa? Terno e gravata ou camiseta, bermuda e sandália? Tudo depende da situação. Numa festa de gala, o adequado é terno e gravata. Já andando pela praia num dia de sol, utiliza-se camiseta, bermuda e sandália. Para cada ocasião, existe o traje adequado. É importante destacar nesse parágrafo uma questão que é muito difundida, que fala sobre o erro na nossa língua.
enquanto na verdade nós estamos falando de adequação e inadequação. Existe um momento em que você vai empregar uma língua mais formal, como também vai existir aquele momento em que você deve usar uma linguagem mais informal. Tudo vai depender da intenção comunicativa e da situação comunicativa. A língua falada e a língua escrita. As características formais do texto falado ou do texto escrito estão relacionadas com a questão do planejamento. O texto falado, em geral, é criado no próprio momento da conversação, isto é, não possui rascunho, ao contrário do texto escrito, que pode ser planejado, rascunhado e revisto. A língua evoluiu por meio da fala e muitos desvios com relação à norma padrão são incorporados pela língua culta e mesmo pela literária. Em consequência, o desvio deixa de ser infração e torna-se regra. Isso ocorre quando todos os membros de uma comunidade, por meio de um acordo tácito, estejam também dispostos a cometer o desvio e aceitá-lo como regra. O texto conversacional se apresenta pouco elaborado se comparado ao texto escrito, pois quando falamos, vamos construindo nosso texto. Isso vale também para as mensagens veiculadas nas mídias eletrônicas, pois embora sejam textos escritos, eles representam uma conversa sendo desenvolvida. De acordo com a reação de nosso interlocutor, repetimos a informação, mudamos o tom e o teor, reformulamos nossa explicação. Há, por isso, uma tendência a se produzir ideias menos complexas do que na escrita. Assim, a língua oral apresenta uma tendência para o não planejado. Poderíamos dizer que ela é planejada localmente, ou seja, é uma atividade administrada passo a passo. Ainda se considerarmos o aspecto sintático, o texto conversacional é bastante fragmentado. As frases são cortadas, percebendo-se a ruptura da construção à medida que a frase se desvia da sua trajetória, tornando uma outra direção sintática. O caráter fragmentário da modalidade oral é um ponto diferenciador entre as duas modalidades. Assim, nós temos a característica principal do texto conversacional, que é o não planejamento. O texto vai sendo construído conforme nós percebemos a reação do nosso interlocutor. Se ele não está compreendendo, nós vamos reformular a frase, nós vamos mudar as palavras, nós vamos formulando conforme nossa intenção comunicativa vai sendo feita ou não. Outra diferença marcante entre a modalidade oral e a escrita é o fato de que, quando falamos, há entre o falante e o ouvinte um intercâmbio direto, o que não ocorre com a língua escrita, na qual a comunicação se faz geralmente na ausência de um dos participantes. Essa particularidade da língua oral faz com que o falante se apoie em elementos extralinguísticos da situação imediata durante o ato de interação. Para a produção do texto falado, emissor e receptor devem, em princípio, situar-se no mesmo tempo, já que podemos nos utilizar de mecanismos eletrônicos para a comunicação, como telefone e computador, enquanto para a produção do texto escrito isso não importa. Como consequência, o leitor só poderá dispor das informações que o texto oferece, não há retorno a não ser em longo prazo. O texto escrito tem de suprir, portanto, a ausência de uma situação, fornecendo o maior número possível de pistas para esclarecer o seu sentido, a sua intenção. Para isso, o texto escrito precisa de um planejamento. O planejamento discursivo pode ter 4 níveis: falado não planejado, uma conversa informal; falado planejado, discursos;
escrito não planejado, bilhetes e conversas com mensagem, e escrito planejado. A língua escrita planejada é mais específica no emprego do vocabulário. Em consequência, é mais precisa e menos alusiva do que a língua oral, visto que não dispõe das possibilidades da língua oral como resposta rápida e constantes questionamentos. Contudo, tanto na língua escrita como na oral, é preciso haver sintonia entre os participantes do processo para que haja sucesso da comunicação. A sintonia pressupõe a adequação da linguagem usada pelo emissor, vocabulário, nível de formalidade, etc., a do receptor e domínio de áreas de conhecimento semelhantes. Na língua falada, a falta de sintonia prejudica o diálogo e, na escrita, provoca textos inadequados e até mesmo incompreensíveis. Desse modo, para que haja uma comunicação efetiva, é necessário que tanto o emissor quanto o receptor compreendam aquilo que está sendo dito. Se o emissor fala sobre X, é necessário que o receptor compreenda X e não Y. Se ele não compreender, quer dizer que não houve comunicação, por mais que o emissor tenha usado palavras adequadas, dentro dos níveis gramaticais, coesão, coerência, mas a comunicação não foi concluída com sucesso. A língua escrita e a língua oral são dois códigos diversos, cada qual com suas características, seus recursos expressivos, seu campo de ação. A expressividade da língua oral se apresenta por meio da acentuação, da entonação, das pausas, da fluência dos gestos. Na escrita, o emprego do discurso direto e a pontuação se sobressaem como traços da expressividade. É importante notar que a pontuação tem função lógica, pois evita erros de compreensão e interpretação do texto. Nós vamos ver agora um quadro comparativo entre a língua falada e a língua escrita. Na língua falada, nós temos como principais características: a mensagem é transmitida de forma imediata, o emissor e o receptor conhecem bem a situação e a circunstância que os rodeiam, a mensagem é breve, é permitido o emprego de elementos prosódicos como entonação, pausa, ritmo, gestos, que enfatizam o significado dos vocábulos e das frases. É admitido o emprego de construções simples, com ênfase para orações coordenadas e a presença de frases incompletas. Já na língua escrita, a mensagem é transmitida de forma não imediata, o receptor não conhece de forma direta a situação do emissor e o contexto da mensagem, a mensagem é mais longa e com mais detalhes, não é possível a utilização de elementos prosódicos. O emprego dos sinais de pontuação tenta reconstruir alguns desses elementos. Exigem-se construções mais complexas, mais elaboradas, com ênfase para orações subordinadas, e a ordenação da mensagem é mais planejada. O sentido das palavras, denotação e conotação. Entre as linguagens, os sinais que assumem um significado chamam-se signos. O signo é, portanto, uma unidade portadora de significação. Na linguagem verbal, o nome dessa unidade é signo linguístico, que é definido como uma forma binária, pois divide-se em significante e significado. Significante é a realidade material ou a imagem acústica, o conjunto sonoro que torna o signo audível, a expressão em que está contida a ideia. Significado é o aspecto imaterial, conceitual, é a ideia abstraída do significante e nele contida. Resumindo, significante é a palavra escrita ou falada, expressão, forma,
E o significado é a ideia, o conceito que ela representa ou transmite a quem lê ou ouve. Outra noção interessante referente ao signo linguístico é a de denotação e conotação. Quando há o uso da palavra no sentido próprio, dicionarizado, convencional, objetivo, restrito, admitindo apenas uma interpretação, temos a denotação. A conotação, por sua vez, é o uso do signo em um sentido mais rico, novo ou abrangente. Em textos técnicos, relatórios, dissertações, normalmente usa-se a denotação. Os textos literários usam os recursos da conotação. A expressão do estilo. Ao realizar um ato de comunicação verbal, cada pessoa escolhe e seleciona as palavras para depois organizá-las, combiná-las conforme a sua vontade. Em todo esse trabalho de seleção e organização não é aleatório, mas está intimamente ligado à intenção do emissor. Sendo assim, a linguagem passa a ter funções. Importante lembrar que não existe apenas uma função em cada mensagem. Contudo, sempre há o predomínio de uma em especial. As funções da linguagem determinam o estilo da escrita em que se deve imprimir ao texto. Assim, quando nós falamos, quando nós escrevemos, estamos com uma intenção comunicativa. Queremos transmitir algo dentro de um contexto próprio. Nós não falamos por falar, nós falamos e queremos transmitir algo dentro de um contexto próprio. Nós temos 6 funções principais da linguagem descritas a seguir. A primeira é a função referencial ou denotativa, que é voltada para a informação para o próprio contexto. O objetivo do emissor é transmitir dados de forma direta e clara. Temos também a função emotiva ou expressiva, que ocorre quando a intenção do emissor é posicionar-se em relação ao tema que está abordando, quando expressa suas opiniões ou seus sentimentos e suas emoções. Já a função conativa ou apelativa, ela centra-se no destinatário em forma de ordem, apelo ou súplica, com verbos no imperativo e uso constante de vocativos. Na função fática, é caracterizada pela preocupação do emissor em testar, em abrir ou em fechar o canal de comunicação. Na função poética, ocorre quando a intenção do emissor está centrada na própria mensagem, quer na seleção e combinação das palavras, quer na estrutura da mensagem. Pode ocorrer tanto na prosa quanto na poesia. E por último, a função metalinguística, que é utilizada quando a preocupação do emissor está voltada para o próprio código utilizado, ou seja, o código é o tema de mensagem ou é utilizado para explicar o próprio código. Dentro do pressuposto de que a língua é um conjunto de possibilidades de realização de variedades geográficas, sociais, etárias, temporais, profissionais e de registro, é necessário perceber as distinções e as formas de uso nas modalidades escrita e oral da língua. É preciso ter a noção de que cabe ao falante adequar-se à situação que está vivendo, escolhendo, portanto, uma função e uma variedade linguística. Diferença entre prosa e poesia. Em muitos concursos de vestibulares, na proposta de redação, aparece o enunciado: escrever um texto em prosa dissertativo e argumentativo. Mas o que é um texto em prosa? Cabe explicar que só há 2 maneiras de se escrever: em prosa ou em versos. De maneira geral, as narrativas, as dissertações, as descrições são escritas em prosa. Em prosa também são escritos muitos textos injuntivos. As poesias são escritas em versos e traduzem os sentimentos dos seres. Os textos em prosa são escritos em parágrafos, são mais objetivos, com palavras em seu sentido real, denotativo.
Já o texto poético é escrito em forma de versos e as palavras são usadas em sentido figurado, conotativo. Assim, a prosa vai focar mais nas questões lógicas e racionais, enquanto a poesia trata das emoções das pessoas. Esclarecendo ainda, um texto em prosa com sentido poético não é poesia, é denominado prosa poética, e a prosa literária dá-se o nome de prosa de ficção. Ler, compreender e interpretar. Ler, interpretar e compreender são ações que ocorrem no cotidiano. A todo instante é preciso observar o que ocorre ao redor e chegar a conclusões a respeito. Ou seja, ao ler uma notícia, é importante saber compreender por que e como ocorre tal fato e interpretar quais as consequências para a vida. Também faz parte do dia a dia a leitura de receitas, bulas de remédio, manuais de instrução, além de livros, revistas, etc. O mundo é permeado de leitura, e nos vestibulares, no Enem e nos concursos não poderia ser diferente. Muitas pessoas têm problemas em física, matemática e química, não porque não sabem as equações e as tabelas, mas porque não conseguem interpretar e compreender os enunciados propostos nas questões. Portanto, ler, compreender e interpretar auxiliam não apenas o cotidiano, mas a sair-se bem na leitura de textos e enunciados propostos em redações de vestibular, concursos e Enem para a identificação do tema e do que é solicitado para execução. Mas como fazer isso? Em primeiro lugar, é preciso entender cada palavra. Ler significa conhecer, decifrar, perceber, reconhecer. Compreender é alcançar com a inteligência, entender, perceber as intenções e, por último, interpretar tem o significado de aclarar, explicar o sentido de algo, ajuizar a interpretação, reproduzir ou exprimir a intenção ou o pensamento de uma determinada situação, ação ou pessoa. Especificamente na redação do Enem, você vai passar por essas 3 etapas quando você se vê diante da prova: ler, compreender e interpretar. Os 3 vão ser igualmente necessários para que você consiga desenvolver a sua prova com sucesso. Assim, quando se lê, é preciso decifrar e perceber o sentido das palavras no texto. Em seguida, entender e perceber as intenções das palavras e, por último, explicar o sentido das palavras ou dos pensamentos. Vamos concluir então o primeiro capítulo de hoje, onde vimos interessantes aspectos acerca da comunicação humana. Nós começamos vendo sobre a questão da adequação e inadequação linguística, onde nós vimos que existem diferentes escolhas linguísticas dependendo da situação comunicativa em que você está. Vimos também a diferença entre a língua falada e a língua escrita, onde a língua falada é marcada principalmente por ser mais breve, menos planejada e mais informal do que a língua escrita. Também estudamos nesse capítulo a expressão de estilo evidenciadas pelas funções da linguagem, que vão variar de acordo com a intenção comunicativa. Dando continuidade, também observamos as diferenças entre prosa e poesia,
onde nós observamos que a prosa é um texto escrito numa estrutura em parágrafos com um sentido mais literal. Já a poesia é escrita em uma estrutura de versos com um sentido mais figurado, mais emotivo. E por fim, nós vimos 3 importantes aspectos que vão estar intimamente ligados ao nosso assunto da redação do Enem, que é ler, compreender e interpretar. Esse tripé super importante vai estar junto de vocês nesse momento de estudo para a redação e lá no momento de desenvolver a prova também. E por hoje é isso, pessoal. Encerramos aqui o nosso primeiro episódio do podcast com a leitura comentada do capítulo 1 sobre comunicação humana. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!